Jeremias capítulo 1, versículo 12, diz assim: Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Amém? Amém? Os irmãos podem assentar, nós estamos aqui prontos para receber a palavra do Senhor nesta noite. Nós vamos falar hoje sobre o seguinte tema: Deus vela por sua palavra. Agora, esse é o título geral, exatamente como está aqui no versículo. Mas eu quero falar, o que eu quero realmente falar, é que o ímpio, nós vamos desmantelar, nós vamos destruir aqui hoje, nesta pregação, aquela desculpa que o ímpio diz, que o ímpio tem, de que ele não crê na Bíblia, porque ela foi escrita por homem. Nós vamos destruir com esse argumento hoje. E nós vamos provar, por esse texto aqui, que o ímpio é obrigado a crer na palavra de Deus. Se ele não crer, ele vai ter que prestar conta dessa incredulidade. Que é essa desculpinha que eles falam: não, ela foi escrita por homem, não vai servir. Eu vou mostrar por que ela não vai servir. Quando nós ouvimos esta frase, eu não creio na Bíblia porque ela foi escrita por homens, geralmente nós ficamos desconcertados. Nós não sabemos o que responder, não sabemos o que dizer. E às vezes alguém já disse para mim: pastor, eu até vou falar de Jesus para alguém, mas a pessoa fala que não crê na Bíblia, o que você vai fazer? Você vai deixar para lá, né? Não, você tem que mostrar para ele que o argumento dele é tolo, que o argumento dele é insensato. E é isso que vou fazer aqui nesta noite. Quando alguém disser para você: eu não creio na Bíblia porque ela foi escrita por homens, você pergunta para ele: e daí? Qual o problema dela ter sido escrita por homens? E eles respondem que afirmações de homens não são confiáveis. Agora você pega ele, na própria palavra dele, diga o seguinte para ele: se a Bíblia não é confiável, porque foi escrita por homens, então por que essa frase sua, que você está dizendo que a Bíblia não é confiável, deve ser confiável? Uma vez que você também é homem, você é um ser humano. São homens que dizem que a Bíblia não é confiável porque foi escrita por homens. Então, se o homem não é confiável porque escreveu a Bíblia, ele também não pode ser confiável quando ele diz que a Bíblia não é confiável, porque afinal é um homem que está dizendo. Então já mostra aqui que se esse questionamento desencadear uma série de descrédito, no fim das contas nada é confiável. Porque tudo que você sabe foi homens que te falaram. Foi seu pai e sua mãe, foi seu professor, foi seu patrão que te ensinou a trabalhar, é o seu pastor, enfim. Tudo que você sabe foram homens que te passaram. Para alguém afirmar que alguma coisa tenha ou não credibilidade, tem que existir um padrão de credibilidade que seja indiscutível, ao qual recorrer para medir o que está sendo criticado. Por exemplo, se você é multado por excesso de velocidade em um radar eletrônico, você pode fazer o recurso, você pode escrever o recurso de não querer pagar aquela multa. Mas existe um padrão. A lei de trânsito diz que naquela avenida ou nas ruas urbanas, nos centros urbanos, a velocidade é até tal. Se você ultrapassou aquilo e existe um radar eletrônico, então não tem como você contestar. Existe um padrão indiscutível que o Estado recorre sempre para provar que você infringiu a lei. Então o argumento do incrédulo é irracional, neste caso, porque ele usa a falibilidade humana para acusar a Bíblia de falha. A Bíblia é falha porque foi escrita por homem. Mas espera aí, você é homem e está dizendo isso, por que eu tenho que acreditar em você? Você está usando a falha humana para acusar a Bíblia de falha humana. Isso é irracional. A falibilidade humana não é padrão de credibilidade indiscutível para medir nada. Então, se basear na falha humana para acusar alguma coisa de falha humana, é dizer que a falha humana é um ponto de apoio confiável para se julgar outra coisa de falha. Isso é irracionalidade total. E o argumento do ímpio se autodestrói.
Alguns irmãos que devem ter estudado filosofia na escola, alguma coisa parecida, ou alguém que tem algum curso, né, de filosofia, deve saber o que significa, o que é um silogismo. Silogismo é quando você coloca algumas premissas. Premissas são frases verdadeiras, supostamente verdadeiras. Quando você coloca frases verdadeiras e o raciocínio sobre estas frases te leva a uma conclusão. Por exemplo, todo homem é bípede, né? Ele anda com 2 pés. Então, quando você diz assim, o presidente da República é um homem, então o presidente da República é um bípede. Isso são 2 premissas que levam a uma conclusão lógica. Isso se chama na filosofia de silogismo. Então, alguns silogismos, eles chegam a conclusões que não são verdadeiras. Deixe-me fazer um silogismo disso aqui que o ímpio fala. Primeiro, afirmações humanas não são confiáveis, é o que eles dizem. Segundo, a Bíblia é um composto de afirmações humanas. Conclusão, a Bíblia não é confiável. Se a Bíblia é um composto de afirmações humanas e afirmações humanas não são confiáveis, é óbvio que a Bíblia não é confiável. À primeira vista, parece um argumento verdadeiro, visto que essa conclusão, né, que eu falei aqui, a Bíblia não é confiável, ela está correta diante das 2 primeiras premissas, que são as primeiras frases. Porém, apesar de ser um argumento válido, ele é válido porque se A e B forem verdadeiros, então C também será, que é a conclusão. Porém, apesar de ser um argumento válido, ele não é verdadeiro, porque alguma proposição não é verdadeira, ou então está incompleta. A proposição é a primeira e a segunda frase. Por exemplo, quando alguém diz, afirmações humanas não são confiáveis, realmente, isto é verdade? Afirmações humanas não são confiáveis? Esta premissa ou esta proposição contém dúvidas. Pois se alguém diz a verdade, sua afirmação é confiável. Diante de um juiz, em um tribunal, o juiz chama uma testemunha ocular. E essa testemunha ocular, ao dar o seu depoimento, ela pode muitas vezes comprovar com câmeras de segurança a veracidade do que ela está dizendo. Então, uma afirmação humana, às vezes, pode ser confiável, se ela está dizendo a verdade. Mas tem que haver um padrão de verdade que julgue que este alguém está ou não dizendo a verdade. Por exemplo, o juiz chama a testemunha ocular. Você presenciou o assassinato? Sim. Sim, meritíssimo. Como foi? Foi assim, assim, assim. Então, o advogado do réu vai dizer, protesto, meritíssimo. A testemunha está sendo induzida a falar isto ou aquilo. Então, o meritíssimo vai perguntar para a testemunha, você tem provas do momento em que estava lá? Sim, meritíssimo. Eu tenho imagens da câmera de segurança do momento em que eu estava lá na hora do assassinato. E então, quando se recorre àquelas provas, é verificado que a testemunha falou a verdade. Então, afirmações humanas nem sempre são falsas. Nem sempre. E qual o padrão para verificar se estas testemunhas ou se estas afirmações são ou não verdadeiras? O padrão para verificar são as provas. E ela tem aquelas provas. E quando isso acontece, o seu testemunho é tomado como certo, como válido perante a justiça. Resta saber que padrão é este agora com relação à Bíblia. Nós vamos ver então na segunda premissa, letra B, a Bíblia é um composto de afirmações humanas, é isto que dizem os incrédulos. Quando você diz para eles sobre a Bíblia, ele fala, eu não creio na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Tudo bem. Qual o problema dela ter sido escrita por homens? O homem falha, o homem erra. Tudo bem, então vamos lá. Será que a Bíblia é um composto de afirmações humanas? Olha a segunda resposta. As afirmações bíblicas não são somente humanas. Os homens afirmaram coisas que viram, que testemunharam e que a eles foram reveladas por Deus. Nesse caso, as afirmações bíblicas podem até ser afirmações humanas, porém elas estão sob o escrutínio divino daquele que revelou as coisas que os homens ali afirmaram e escreveram. Agora, o ímpio ainda pode perguntar para você, mas será que os autores bíblicos realmente afirmaram a verdade sobre a revelação que eles receberam? Ou eles distorceram aquilo que Deus revelou?
Ou até mesmo eles inventaram tudo e escreveram aquilo lá. Aí você pergunta para o ímpio: que padrão você tem para saber se eles inventaram, se eles distorceram ou se realmente Deus revelou? Igual um cara veio dizer para mim assim que não acreditava em Deus, porque o Deus que fala na Bíblia é aquele Deus lá de Israel que tinha um monte de deuses, lá no Egito. Como é que ele ia saber qual era o Deus verdadeiro? Então ele não acreditava nem no Deus na Bíblia, nem no Deus Odin, e nem no Deus Alá, nem em qualquer outro Deus. Qual Deus? Como é que você sabe que o seu Deus é verdadeiro? E eu disse para ele assim: e como que você sabe que no Egito tinha muitos deuses? Ele falou: está nos livros de história. Eu falei: mas como é que você acredita nos livros de história? Porque foram doutores que escreveram. Mas como é que você sabe que os doutores estão falando a verdade? Agora, eu acredito no que a Bíblia diz, porque quem falou que o Deus verdadeiro se revelou para ele foi Moisés. Moisés sim viveu no Egito, que você está falando aí. Moisés viveu lá e ele escreveu isso há 3.500 anos. Moisés escreveu e ele estava lá. O seu professor de história, esse cara que escreveu o livro que você estudou de história, ele não estava lá. Como é que você acredita nele? Eu acredito em Moisés, que foi testemunha ocular. Moisés viveu no Egito. Então quem é que está mais próximo da verdade? Sou eu, porque eu acredito em alguém que viveu lá, e você acredita em alguém que escreveu sobre alguém que viveu lá, que aprendeu com alguém. Se eu não posso crer na Bíblia, por quê? Ela pode conter erros, então por que você acredita no livro de história? Esse não pode conter erros? Os irmãos estão vendo como que o ímpio, ele tem sempre uma desculpa, mas suas desculpas não podem ser sustentadas? Agora vamos para um texto, lá em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 20. Às vezes o ímpio pode dizer: o homem que escreveu a Bíblia mentiu. Vamos ver o que acontecia com alguém que ia escrever alguma coisa sobre a Bíblia, sobre a revelação de Deus e mentisse. Deuteronômio, capítulo 18 e o versículo 20. Olha só o que acontecia com alguém. Porém, o profeta que presumisse soberbamente de falar alguma palavra em meu nome que eu não lhe tenha mandado falar, ou que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E isso estava na lei. Eu pergunto a vocês: alguém teria coragem de desafiar Deus e falar em nome de Deus uma palavra que Deus não mandou? Esses homens da Bíblia não eram livres para escrever o que quisessem a respeito de Deus, irmãos. O que ficou registrado na palavra foram afirmações que o próprio Deus aprovou dos homens que falaram a respeito dele. Então agora podemos transformar o silogismo dos ímpios e ele fica assim: letra A, afirmações humanas são confiáveis desde que sejam verdadeiras. Letra B, a Bíblia é um composto de afirmações humanas verdadeiras acerca da revelação que Deus lhes fez. Conclusão, letra C, a Bíblia é confiável. Então veremos neste sermão o zelo de Deus por sua palavra, a fim de que ninguém ponha em descrédito, e qualquer que assim o fizer, estará acarretando sobre si mesmo as consequências de desafiar a Deus, chamando-o de mentiroso. Em primeiro lugar, a palavra de Deus é independente. A palavra de Deus é independente. Ela não depende do homem. Olha o versículo 11, volta lá em Jeremias. Jeremias 1:11. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo: que vês tu, Jeremias? Respondi: vejo uma vara de amendoeira. Como nós analisamos nessa introdução que eu falei, da mesma forma nós lemos na introdução do livro do profeta Jeremias. Volte no versículo 1. Começa bem assim o livro de Jeremias. Palavras de Jeremias. Aí o cara fala: tá vendo? Aí, ó, palavras de homem, palavra de Jeremias. Mas continua lendo, filho. Diz assim: palavra de Jeremias, filho de Ilquias, um dos sacerdotes que estavam em Anatote, na terra de Benjamim. Agora olha o 2. A ele veio a palavra do Senhor.
então não é de Jeremias. Mas por que diz palavra de Jeremias? Vamos entender isto. Antes de eu explicar isto, ele repete este termo, veio a mim a palavra do Senhor e seus correlatos, pelo menos mais 10 vezes, só aqui no capítulo 1. Olha o verso 3, 4, 7, 9 e 11 a 16. Verso 4, a mim me veio, pois, a palavra do Senhor. Verso 7, diz assim, mas o Senhor me disse, está vendo? Versículo 9, diz assim, depois estendeu o Senhor a mão, tocou-me na boca, e o Senhor me disse, versículo 11, veio a mim a palavra do Senhor dizendo, verso 12, disse-me o Senhor, verso 13, outra vez me veio a palavra do Senhor dizendo, verso 14, disse-me o Senhor, verso 15, eis que convoco as tribos do reino do norte, diz o Senhor, verso 16, diz assim, pronunciarei contra os moradores destas as minhas sentenças, versículos que por todo o capítulo 1 mostram que as palavras vieram do Senhor, elas não eram de Jeremias. Aí alguém pergunta, mas por que então que diz palavras de Jeremias? É claro, queridos, que quando Jeremias fala as palavras de Deus, elas também são de Jeremias, no sentido de que a boca é de Jeremias, o ar que respira é de Jeremias, a língua que fala, o hebraico, é de Jeremias, os movimentos, o som fonético que sai da sua boca, dos órgãos da fala, tudo isso é de Jeremias. Mas o que nós estamos falando é que o conteúdo é a palavra do Senhor, é divino, e isto caracteriza as palavras de Jeremias como sendo palavras de Deus. A quem deseja contestar sobre isto, basta verificar outra coisa. Versículo 6, volte lá. Olha o que Jeremias diz quando Deus chama ele para profetizar. Então lhe disse eu, aqui sim é palavra de Jeremias. Então lhe disse eu, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque não passo de uma criança. Isso sim é palavra de Jeremias. Eu te pergunto, quando Deus chamou Jeremias para profetizar, ele quis? Não. Senhor, eu não. Jeremias, se fosse, vamos dizer assim, isso aqui é palavra de homem. Se fosse assim, ele queria. Se fosse assim, ele ia dizer, não, então beleza, deixa comigo, Senhor, deixa comigo. Ele falou, não, Senhor, eu não passo de uma criança, eu não quero falar. Para você ver, Jeremias estava se recusando a falar as palavras de Deus. Agora no versículo 7, Deus não aceita a sua renúncia, mas o Senhor me disse, não digas, não passo de uma criança, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto eu te mandar, falarás. Pronto, como é que é isso aqui, palavra de Jeremias? Ele não queria, mas Deus queria, e acabou. Entre o querer do homem e o querer de Deus, adivinha quem prevalece? Nós não temos aqui um caso de livre-arbítrio, não. O homem exercendo sua liberdade de escolha. Pelo contrário, o que temos aqui é um caso de autoridade e de hierarquia. Jeremias é passivo diante da palavra de Deus, a palavra é maior do que ele. Jeremias não pode dizer não, se Deus não autorizar. E visto que ele tinha sido escolhido por Deus para profeta das nações, antes de ser formado no ventre de sua mãe, olha o verso 5, olha o que diz o verso 5, antes que eu te formasse no ventre materno, Jeremias, eu te conheci, ou seja, eu tive um relacionamento contigo, e antes que saísses da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Jeremias nem tinha sido formado no ventre da mãe dele, e Deus já tinha tido um relacionamento com Jeremias, e já tinha constituído Jeremias como profeta para as nações, que precisavam ouvir a palavra de Deus. Tem livre-arbítrio aí? Não estou vendo. Lembre-se das desculpas, né, que Moisés também apresentou a Deus, quando Deus foi chamar Moisés. Senhor, eu sou pesado de língua. E Deus respondeu o quê? Moisés, quem foi que fez o mudo? Não fui eu? Quem foi que fez o cego, o surdo? Não fui eu? Então não há desculpas quando Deus quer enviar. Veja, agora, o que nós temos aqui diante desta cena toda é que Jeremias não tinha um argumento válido diante de Deus. Ele queria argumentar que era uma criança, mas se ele fosse tão criança assim, ele não teria esse argumento. A resposta da palavra de Deus a Jeremias mostra que Deus não depende da capacidade do homem,
pois como disse no versículo 7, aonde quer que eu te enviar irás, e tudo quanto te mandar dirás. Então aqui está a independência da palavra de Deus. A independência também é vista no versículo 8, olha só, versículo 8 diz assim, não temas diante deles, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor. Veja, queridos, Deus desnuda o real motivo da recusa de Jeremias. Jeremias era espertinho, porque justificou sua rejeição da palavra de Deus com base na sua tenra idade, dizendo que era uma criança, quando na verdade o real motivo era medo do povo. Jeremias vivia no meio de um povo rebelde, idólatra, um povo pecador que estava em franca rebeldia contra Deus, e ele sabia que se ele falasse qualquer coisa para repreender aquele povo, resultaria em sua morte. Ele estava com medo de falar. Imagina você hoje, se Deus chamar você e disser assim, você vai falar minhas palavras rasgadamente diante desse pessoal sobre a questão da pandemia. Você acha que você não vai preso? Você vai, porque ninguém pode falar mal, ninguém pode falar contra todo o discurso, toda a narrativa que o mundo inteiro está falando sobre esta pandemia. Se você falar algo contrário, eles vêm e começam a te processar, até te prender. E se Deus chamasse um Jeremias hoje, não estou dizendo deste aqui, estou falando de nós. Se Deus chamar um de nós hoje para falar o contrário do que todo mundo fala sobre tudo isto, será que nós temos coragem? Ou vamos dizer como Jeremias, Senhor, eu sou uma criança, não tem como não. Deus vai falar, você está com medo. Você está com medo, igual Jeremias estava com medo de aquele povo matá-lo. Agora Deus garante o seu livramento. Né? Veja que Deus falou para ele no verso 8, não temas porque eu sou contigo para te livrar. Que isso é interessante, meus irmãos, porque qualquer coisa que viesse trazer problemas para Jeremias, Deus estava livrando, Deus estava protegendo a ele, porque afinal de contas quem chamou para falar foi Deus. Ainda junto com a palavra do Senhor a Jeremias veio uma visão. Observe que ele não tinha domínio de nada, absolutamente do que estava acontecendo. Olha o verso 11. Veio ainda a palavra do Senhor dizendo, que vês tu, Jeremias? Respondi, vejo uma vara de amendoeira. Interessante isso, irmãos. Jeremias não projetou essa imagem em sua cabeça. Junto com a palavra, o Senhor também lhe deu uma visão. E Deus quer ouvir da boca dele o que é que ele está vendo. E ele responde, eu vejo uma vara ou um galho de amendoeira. Mesmo estando passivo e sujeito a tudo que estava vendo e ouvindo, Jeremias por si mesmo não podia saber o significado daquele galho de amendoeira. Ele não podia saber, por si mesmo não. Deus é quem controlava aquilo tudo, as palavras que Jeremias ouvia, a visão que ele olhava, completamente passivo, ele só pôde responder o que via sem entender nada. Eis aí o poder controlador da palavra de Deus. Como que o incrédulo pode argumentar que não acredita na Bíblia porque ela foi escrita por homens? Isso é um terrível contrassenso. Jeremias lutou contra a palavra de Deus aqui, mas nada ele pôde fazer. Se a palavra de Deus fosse dependente do homem, como o incrédulo fala, então Jeremias poderia ter se levantado e ido embora. Fala, Deus, o negócio aqui está ficando esquisito. Primeiro escuta a tua voz, me chamando para confrontar um povo que no fim das contas vai me matar. Daqui a pouco o Senhor me mostra um galho de amendoeira. Eu não estou entendendo nada, eu estou ficando doido. Eu vou levantar disso aqui e vou embora. Mas não, ele ficou completamente passivo diante da palavra. Isto mostra que não são esses homens que escreveram a Bíblia que dominam o que eles escreveram. Não, ao contrário, eles são dominados por aquilo que eles escreveram. A palavra de Deus é maior do que o homem. Ela é independente do homem. Segunda coisa, a palavra de Deus, ela é assegurada por Deus na sua execução. Deus falou, ele vai cumprir. Eu fico vendo hoje, sabe o quê? Muitos reveladores que tem por aí, né? Deus está me revelando aqui que você está com a enfermidade. Aí o cara está mesmo. Né? Eu estou mesmo com a enfermidade. Mas aí Deus não cura. O cara vai embora doente. Eu pergunto, para que ele revelou? Para fazer espetáculo? Deus revelou para quê? Quando Deus revela alguma coisa, irmãos, é para mudar a situação e para que o seu nome seja glorificado.
Se ele não vai fazer isso, então ele não revela. Olha, Deus está me revelando que tem um enfermo, igual um cara uma vez numa igreja que a gente foi visitar, não vou falar nomes aqui para preservar, nossas mensagens vão para a internet. Estávamos visitando uma igreja, no momento da pregação, o pregador vira lá para minha esposa, não sabia que era minha esposa, ela tinha sofrido um acidente recente, naquela época, estava ainda com a perna quebrada e muletas. Mas fomos assim mesmo para a igreja. Chegou lá, o cara, eu ordeno que você levante e anda em nome de Jesus aí. E eu estava lá no púlpito, como pastor convidado, outros pastores convidados, sentado, e disse, eu fiz sinal para ela assim, não, fica sentado aí, você não vai levantar não. E ela ficou toda embaraçada, porque o cara ficava desafiando ela, dizendo que ela não tinha fé. Você não tem fé, se você não andar eu paro de pregar o evangelho, se você não andar eu não sou crente. Ele dizia, e ela olhando para mim, e eu dizendo para ela, fica aí, fica quieta, não levanta. E ela ficou, e deu aquele transtorno no meio da igreja, até o final do culto, quando ele acabou de pregar, eu falei com o pastor da igreja, falei, você me dá a palavra? Aí ele, claro, ele achou que ia falar outra coisa, né? E aí eu me levantei, peguei o microfone e falei, irmãos, eu sou esposo daquela irmã, que o pregador aqui queria que ela levantasse e andasse. Eu que disse para ela não levantar, não é porque ela não tem fé, nem eu não. É porque Deus já me mostrou em um sonho, há algum tempo atrás, que isto aqui ia acontecer. Isso aí que ele falou ia acontecer. E ela, de fato, foi lá na frente. No meu sonho, ela foi lá na frente. Quando ela chegou lá e soltou as muletas, ela caiu, a perna dela quebrou de novo. Quebrou, inclusive, a placa que estava lá na cirurgia. Então, eu entendi que Deus havia me dito para tomar cuidado, para não obedecer a esse tipo de revelação quando chegasse. Só que eu nunca imaginei que ia chegar. E chegou. Foi hoje. Aconteceu. E o pastor aqui falou que se ela não andasse, ele podia parar de pregar o evangelho. Pois pare, meu irmão, pare. Porque você estará fazendo um grande favor para o evangelho, se você parar. Leandro estava naquele dia, né, Leandro? Evanildo estava, o João. Os irmãos os irmãos mais antigos aqui estavam presentes lá. E eu falei bem assim. E falei, olha, cuidado com estas coisas, porque elas não são de Deus. E aí terminou o culto, esse revelador queria sumir no meio do povo, e eu fui atrás para cumprimentar ele, para falar com ele, e aí ele some daqui, escorrega dali, eu cerco de cá e tal, depois cheguei nele, falei, irmão, pare de pregar o evangelho, ou então corrija sua pregação. Porque Deus não mandou você falar. Você simplesmente viu uma oportunidade. Oportunidade não, um oportunismo. Você viu um oportunismo. Viu uma pessoa de muletas e achou que Deus ia fazer um milagre. Você viu uma pessoa de muleta e achou que ela tinha ido lá para ser curada. Ela não foi lá para ser curada, ela foi para adorar a Deus porque ela já é crente. Pare de pregar esse evangelho que você prega. Baixou a cabeça e sumiu de novo. Nunca mais o vi. Também nunca mais me chamaram para ir lá, né? Enfim, na realidade, o que eu quero mostrar aqui é que Deus, Ele assegura, Deus, Ele é fiel com sua palavra para fazê-la cumprir. Como nós vimos, a palavra de Deus não depende do homem para nada. Olha o verso 12. Disse-me o Senhor, viste bem, Jeremias? Eu vi uma vara de amendoeira. Você viu bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Atenção aqui, irmãos. Vou explicar o verso 12, porque não é fácil de entender usando a língua portuguesa, mas eu vou explicar no hebraico e vou trazer para a língua portuguesa para os irmãos entenderem. Primeiramente, a palavra de Deus, ela tem autoridade sobre o homem. No verso 12, Deus vai mostrar a Jeremias que a sua palavra depende dele, do próprio Deus. Ela não é independente de Deus. Embora seja independente do homem ou de qualquer criatura, isso é mostrado a Jeremias por meio da visão que acompanha a palavra. Deus pergunta o que ele vê, e ele responde, um galho de amendoeira, verso 11. Observe que Jeremias não tem controle sobre a visão. Ele não escolhe o que vê, e quando vê o que Deus lhe mostra, ele não sabe o que significa, a não ser que Deus lhe revele.
Agora Deus vai revelar o que vai acontecer. O significado desta visão tem dois sentidos. Primeiro, o sentido linguístico. E o segundo é um sentido climático, um sentido estacional, sazonal, um sentido da estação do ano. Vamos lá. Primeiro, sentido linguístico. Nós só poderíamos perceber isso no hebraico, na língua hebraica original. A palavra amendoeira no hebraico é shaked, shaked. E quando Deus responde para Jeremias, no verso 12, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para cumprir, a palavra velo em hebraico é shoked. Então, vara de amendoeira é shaked e eu velo é shoked. Deus está fazendo na realidade aqui um jogo de palavras. Deus está fazendo aqui um trocadilho no hebraico. Várias versões traduziram, eu estou vigiando, né? Nessa aqui eu li, eu velo pela minha palavra. Outras dizem, eu vigio, eu estou atento. Na Peshita fala, eu irei apressar a minha palavra. Certamente, vários significados aqui. Mas no sentido linguístico, Deus está fazendo um trocadilho. Shaked, que é o galho da amendoeira, com shoked, que é o velo pela minha palavra. Então é como se Deus dissesse assim, vou mostrar para Jeremias uma shaked, que é o galho, e eu direi para ele que eu estou shoked, que eu estou vigiando, que eu estou velando, que eu estou cuidando, eu estou fazendo minha palavra se cumprir. Mas vamos para o português. Se Jeremias fosse brasileiro, Deus ia mostrar para ele em visão, provavelmente uma vela. Jeremias, o que você está vendo? Ele diz, uma vela. Viste bem, porque eu velo pela minha palavra, entendeu? Isso é um jogo de palavras, é um trocadilho. Ou talvez Deus mostrasse uma viga. Jeremias, o que você está vendo na visão? Deus, estou vendo uma viga. Viste bem, porque eu vigio. Então, viga, vigiar. Isto são palavras semelhantes que têm o mesmo som, mas não têm o mesmo sentido. Porém, como Deus é inteligente, obviamente, Ele é a própria sabedoria, Ele mostra que as palavras não somente têm uma sonoridade parecida no hebraico, como também tem um significado que Ele queria trazer para Jeremias, que é o significado sazonal, relativo às estações do ano. Na vegetação de Israel, havia a primeira árvore a começar a florescer era a amendoeira, a primeira árvore. Quando os israelitas olhavam para os galhos de amendoeira florescendo, eles sabiam que a primavera já estava chegando. Este era o sinal. Eles não tinham meteorologia. Então eles observavam os sinais das árvores e os sinais do céu. Quando eles viam florescer o galho de amendoeira, sabiam que próximo estava a primavera, que próximo estava chegando uma nova estação. Então, para Israel, para os judeus, a árvore amendoeira era chamada de vigia, porque ela florescia antes das outras árvores e apressava, ela anunciava às demais árvores que também deveriam florescer, porque a primavera havia chegado. Então Deus está dizendo para Jeremias o seguinte: assim como a amendoeira anuncia a rápida chegada da primavera, assim também eu farei com que rapidamente minhas palavras em sua boca se cumpram para o povo de Judá. Irmãos, quantas vezes nós já lemos Jeremias? Nós sabíamos disso? Quantas vezes nós já lemos que, eu velo pela minha palavra? Mas o que tem a vara de amendoeira a ver com isso? É isso aí. Então, quando Deus diz para Jeremias que ele vela pela sua palavra, ou que ele vigia por sua palavra, ou que ele apressa a sua palavra, ele está mostrando ao profeta que a palavra depende apenas do Deus que a proferiu, e ele mesmo se empenhará em fazê-la cumprir, não falhará. Este aspecto que estamos falando humilha o homem e exalta Deus. O homem nada pode fazer sobre a palavra de Deus. O homem, primeiro, não pode fugir dela, porque Deus o obriga a se sujeitar. O homem não pode manipular a palavra de Deus, porque ela já vem pronta para ele. E aqueles que fogem, aqueles que manipulam, e finalmente aqueles que duvidam, esses irão pagar diante de Deus, porque a palavra de Deus é tão séria quanto ele. Vou ler um texto de Isaías 45, para os irmãos verem o que Deus diz, versículo 19 em diante. Olha o que Deus diz: não falei em segredo, nem em lugar algum de trevas da terra. Eu não disse à descendência de Jacó, buscai-me em vão. Eu, o Senhor, falo a verdade e proclamo o que é direito.
Congregai-vos e vinde, chegai-vos todos juntos, vós que escapastes das nações. Nada sabem os que carregam lenho das suas imagens de escultura e fazem súplicas a um Deus que não pode salvar. Declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não fui eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca sai o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho e jurará toda língua. De mim se dirá, tão somente no Senhor há justiça e força. Até ele virão e serão envergonhados todos os que se irritarem contra ele, mas no Senhor será justificada toda a descendência de Israel, e nele se gloriará. Que Deus pode falar isto, a não ser o verdadeiro Deus? Também pelo profeta Amós, capítulo 3, 6 a 8, tocar-se-á a trombeta na cidade sem que o povo se estremeça? Sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Vocês acham que o coronavírus foi o quê? É coisa do diabo? É coisa do homem? Olha o que o profeta Amós está dizendo: sucederá algum mal à cidade sem que o Senhor o tenha feito? Deus já havia estabelecido no Apocalipse que estas coisas haveriam de vir. E Jesus falou no sermão profético, ele disse: no fim dos tempos haverá guerras, rumores de guerras, fomes, terremotos, pestes, epidemias. Jesus também disse: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Marcos 13, 31. E também disse sobre o poder condenador da palavra dele: quem me rejeita, disse Jesus, rejeita não a mim, mas as palavras que eu tenho dito. E aquele que rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. Veja que o próprio Deus vela por sua palavra para que ela se cumpra. Se Deus falhar em qualquer palavra, Ele não é Deus, Ele não é digno de confiança e nem sua palavra. Mas o ímpio não pode provar que Deus falhou. Pede para um ímpio, qualquer um, que venha dizer para você que não crê na Bíblia, pede para ele: me prova uma falha de Deus, uma falha daquilo que Deus falou e não cumpriu. Ele não pode provar, não existe. Não é? Então, desta forma, que base ele tem para dizer que não crê na Bíblia? Ela não é uma palavra que está sujeita ao homem. Entretanto, quando ela é sujeita a Deus, que a pronunciou, ela se torna uma palavra poderosa para se cumprir, seja para salvar ou seja para condenar. Então os irmãos estão vendo que a palavra de Deus é independente do homem, e segundo, que Deus assegura, Deus garante que sua palavra se cumprirá. E em terceiro e último lugar, Deus mantém intocável o comunicador de sua palavra até que execute a sua tarefa. Olha o versículo 18 e 19 de Jeremias 1. Diz assim, Deus falando para Jeremias: eis que hoje te ponho por cidade fortificada, por coluna de ferro e por muros de bronze contra todo o país, contra os reis de Judá, contra os seus príncipes, contra os seus sacerdotes e contra o seu povo. Pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque eu sou contigo, diz o Senhor, para te livrar. Jeremias estava com medo, porque ele sabia que se ele protestasse contra a idolatria do povo, o povo ia querer matá-lo. No entanto, Deus diz: pode falar, não é só com o povo não, fala até com o rei, que se ele quiser te matar, eu sou contigo. Ele não vai matar você. Agora eu digo para os irmãos: será que se a Bíblia fosse escrita pela vontade do homem mesmo, será, igual o povo aí fala, você acha que Jeremias, ele ia encarar perigo de morte, logo diante do rei, que tinha o poder total de dizer assim, mata e pronto, ele ia morrer? Ele não teria coragem, ninguém teria, a não ser que seja a palavra de Deus. Está vendo que o ímpio não tem motivo para dizer que não acredita nisso aqui? Um dos profetas mais perseguidos da história de Israel foi Jeremias. Os profetas jamais eram bem vistos ou bem aceitos pelos reis maus. Vou dar um exemplo: o rei Acabe, os irmãos conhecem essa história,
ele tinha 400 profetas contratados para o palácio dele, só para falar o que ele queria ouvir. Uma vez ele queria ir para uma guerra, e aí chamou os profetas para profetizar. Venham aqui, profeta, meus 400. Todo mês vocês recebem o salário? Venham aqui. Será que Deus vai me dar vitória nessa guerra? E os 400 disseram, com certeza, pode ir, que você será vitorioso. Assim diz o Senhor. Ainda falava em nome do Senhor. E tinha um outro rei com ele lá, e falou assim, esse outro rei temia Deus, Josafá, e falou assim, peraí, Acabe, não tem nenhum outro profeta aqui que a gente pode consultar? Aí Acabe falou, ó, tem um tal de Mica aí, um Micaías, mas ele não fala bem de mim, ele só fala mal de mim. Ele nem aqui no meio dos 400 ele não está. Aí Josafá falou, não, vamos procurar ele, vamos ver o que ele... Aí chamaram Micaías. Quando Micaías chegou, perguntaram, e aí Micaías, o que Deus diz sobre esta guerra que nós estamos para ir? Vamos e venceremos? Aí Micaías falou, pode ir, ó rei, que a vitória é sua. Zoando os outros 400, né, claro. E o rei falou assim, para de brincadeira, fala verdadeiramente o que Deus está te dizendo. E o profeta falou, eu vi todo Israel como ovelhas pelo monte, dispersas sem pastor. O que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que você vai para esta guerra, mas não voltará vivo. E Israel vai ficar sem rei, vai ficar disperso. E que eu também vi numa visão agora, que Deus estava reunido lá com os seus anjos e perguntou assim, quem pode agora ir lá, entrar na boca dos 400 profetas de Acabe e falar uma mentira na boca deles? E um espírito de mentira falou assim, eu vou. E Deus falou, então vai. Entra na boca dos 400 profetas dele, mente para ele, engana ele, porque eu quero mesmo que ele morra naquela guerra. É por isso que todo mundo profetizou que você vai vencer, mas você vai morrer. E aí um daqueles 400 profetas pegou um soco inglês, que não tinha soco inglês naquela época, mas pegou um negócio de ferro e deu um soco na cara desse profeta Micaías e falou para ele, você acha que o Espírito de Deus está em você e não está em mim? Aí o rei falou assim, tá vendo? Eu falei para você que esse cara só fala mal de mim. Prende ele. O rei falou, prende esse profeta e sustenta ele com pão e água de amargura até que eu volte em paz. E aí os caras pegaram ele, os guardas pegaram ele para prender, e ele falou assim, se você voltar em paz, o Senhor não falou por mim. E naquela guerra o rei Acabe morreu. E ele não ia morrer não, porque o bicho era esperto. Ele sabia que Deus estava falando na boca do profeta verdadeiro, mas ele não gostava, mas sabia. O que ele fez? Ele combinou com Josafá assim, você veste de rei e eu vou que nem soldado. Ele não se vestiu de rei, porque sabia que lá na guerra que ele ia, o inimigo já tinha combinado. O rei do inimigo falou, não ataque ninguém, procure quem está vestido de rei e ataque só ele. E o espertinho falou isso com Josafá, que morra ele, né? E Josafá vestiu de rei e foi para essa guerra, e Acabe se vestiu de soldado. Então o exército inimigo achou que o rei mesmo era Josafá, e começaram a atacar. A Bíblia diz que Josafá gritou, e o Senhor então socorreu ele, porque ele temia Deus. Mas este outro rei, vestido de soldado, os outros soldados do inimigo falaram, e agora? Não sabemos quem é o rei. Um daqueles soldados do inimigo pegou seu arco e flecha e atirou ao acaso. Atirou para o alto. Essa flecha subiu e quando ela desceu, ela encravou entre as costelas deste rei ímpio, mesmo com o colete que ele estava, mas os coletes naquela época era só uma placa de bronze aqui na frente e outra atrás. O meio aqui era vazado. Então esta flecha entrou no meio, entre os dois coletes dele, e acertou sua costela, ferindo seus órgãos internos, e ele ficou gravemente ferido, e disse ao seu cavaleiro, me tira daqui, porque eu estou sangrando e vou morrer. Colocaram ele no carro, e quando levaram de volta para a cidade, antes de entrar na cidade, ele morreu, para se cumprir a palavra do Senhor, pela boca do profeta Micaías. Que adiantou 400 profetas falar aquilo? Hoje eu vejo muita gente atrás de muitos profetas que querem ouvir isto e aquilo. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor. Porque a palavra do Senhor, esta que não muda. O homem muda,
Toda hora ele fala uma coisa. Dependendo da oferta que você der, ele fala uma coisa melhor. É assim. Mas a palavra de Deus não muda. A palavra de Deus está acima do homem. Ela está acima até do próprio profeta. Mesmo que pessoas sejam odiadas por falar a palavra de Deus, isso não importa. Pessoas que querem arrancar aplausos do rei, como aqueles 400 profetas. Havia isso na época de Jeremias também. Zedequias dizia, era o rei na época de Jeremias, chamava Zedequias. E havia muitos profetas dizendo para ele que não desse ouvido para Jeremias, porque Jeremias sempre queria o mal. E então, Deus prometeu a Jeremias: estes homens vão te perseguir, mas não vão te matar. Eu vou providenciar livramento para você. Leia todo o livro de Jeremias e você vai perceber, especialmente no capítulo 26, onde por pouco Jeremias não morreu nas mãos dos próprios sacerdotes profetas e todo o povo dentro do templo de Salomão. Você vai ficar espantado no capítulo 26. Este argumento que eu estou citando mostra a credibilidade da palavra de Deus. Por exemplo, na época de Jeremias, houve um debate, no capítulo 28, entre Jeremias e um falso profeta chamado Ananias. Veja como foi o debate. Neste duelo, Ananias profetizava paz para Judá e Jerusalém, ao contrário de Jeremias, que profetizava destruição. Ananias falava que dentro de 2 anos, Deus restauraria o poder nas mãos do rei de Judá e nada mais de mal aconteceria aos judeus. Mas Jeremias dizia que não. Jeremias dizia que ele fez umas cangas de madeira e colocou em seu pescoço, sabe, aquelas cangas de boi, jugo de boi. Ele fez umas e colocou no pescoço dele mesmo, Jeremias, e foi lá no palácio e falou com o rei: olha aqui, ó, tá vendo essas cangas? Deus está dizendo que assim como essas cangas estão sobre mim, o rei da Babilônia vai colocar uma canga em você também, e vai levar você para a escravidão, vai levar você para o cativeiro, e todo este povo que está com você. E então aquele falso profeta Ananias, que estava lá dentro para falar coisa que o rei queria ouvir, foi lá em Jeremias, quebrou a canga dele, e falou assim: mentiroso, você é um falso profeta, Jeremias. Quebrou aquela canga e jogou fora, e Jeremias ficou triste e foi embora. Na hora que ele estava saindo do palácio, Deus falou para ele assim: Jeremias, vai em sua casa e faz uma canga de ferro agora, e volta e fala a mesma coisa. Ele quebrou canga de madeira, mas as cangas de ferro ele não pode quebrar, porque minha palavra não vai voltar atrás. Jeremias foi, fez as cangas de ferro, voltou e desafiou o profeta falso chamado Ananias e falou para ele assim: vamos fazer um desafio, se é você que tem razão, eu vou morrer, mas se eu tenho razão, você vai morrer. No fim daquele ano, Ananias morreu. E mesmo assim o povo não acreditava em Jeremias. Observe que para dar ao povo a oportunidade de crer na sua palavra, Deus preservou a vida de Jeremias e destruiu a vida do Ananias, do falso profeta, cumprindo aquela palavra que a gente leu lá em Deuteronômio. O profeta que falar uma coisa que eu não mandei, ou falar em nome de outros deuses, morrerá. E morreu. Agora o povo acreditou? O povo preferia acreditar nas palavras de paz quando não havia paz. Gente, se Deus está dizendo não vai haver paz, não vai. A sua paz ou está nele ou não está em mais nada, porque este mundo não pode ter paz para nós. Por isso que todo mundo, 2021 vai ser um ano diferente. Todo ano fala isso, e a diferença é só para pior, meu amigo, porque é isso que está na Bíblia. As coisas não vão melhorar, nós é que temos que estar firmes em Cristo, porque senão este mundo destruído como está, naufragando como está, levará a gente junto. Mas como que a palavra de Deus é confiável quando ele preserva a vida de seus proclamadores? No sentido de que ela é mais poderosa do que o homem. Por exemplo, ela procede de Deus, então ela tem o poder de Deus. Os livramentos que Deus concede a seus proclamadores, igual concedeu a Jeremias, testemunham que a palavra tem que ser anunciada a todos quanto Deus quer que ela seja. Por isso é que Jonas não morreu afogado quando os caras jogaram ele no mar. Por que Jonas não morreu afogado? Porque ele ainda não tinha anunciado a palavra em Nínive. Ele não podia morrer. Por isso que ele falou com os caras: pode me jogar no mar. Eu sei que a tempestade está acontecendo por causa disso. Pode me jogar. Mas que Deus você serve? O Deus que criou o céu, terra e mar e tudo que neles há. E você desobedeceu ele? Você é doido. Seu Deus é o maior de todos, você desobedeceu ele? Pode me jogar no mar, porque esse aí é por minha causa. E os caras: ó Deus de Jonas, perdoa nós aí, nós estamos jogando ele no mar. E aí quando jogaram Jonas no mar,
Acabou a tempestade e Deus falou com o grande peixe: engole esse homem aí. E o peixe engoliu. E ficou 3 dias dentro da barriga daquele grande peixe. E depois Deus falou para o peixe: agora pode vomitar ele lá na praia. E ele foi lá e vomitou. Por que Jonas não morreu? Porque não tinha ainda anunciado a palavra. Deus preservará a vida de todos os seus proclamadores até que eles tenham proclamado toda a palavra de Deus para todos aqueles que Deus determinou. Nada de mal vai lhe acontecer, não interessa. Foi por isso que os judeus não conseguiram matar Paulo, porque Paulo foi preso, lá em Roma, mas ninguém conseguia matá-lo. Até que Paulo anunciasse o evangelho a todos que Deus tinha determinado que ele anunciasse. Quando terminou, então, mataram Paulo. Por isso que a Igreja Católica não conseguiu matar Lutero, como havia feito antes com outros pré-reformadores, como Wycliffe, Savonarola, João Hus. Mataram eles, mas não conseguiram matar Lutero. O príncipe da Saxônia, Frederico, ele preservou Lutero, ele protegeu Lutero da Igreja Romana. A palavra de Deus é intocável, e enquanto ele usa seus proclamadores para anunciá-la, esses proclamadores também são intocáveis. John Patton, um missionário do século XIX, aos canibais das Ilhas Hébridas, é um conjunto de ilhas que tem no sul do Oceano Pacífico, hoje é conhecido como Nação de Vanuatu. Ele disse o seguinte: eu sou imortal até que meu trabalho seja completo. Um homem, quando ele foi enviado para lá como missionário, um presbítero da igreja dele falou assim: John, você tem coragem de pregar no meio dos canibais? E se esses caras te matarem e devorarem sua carne lá? Ele falou assim: mas qual a diferença? Minha e sua. Lá eu serei devorado por canibais, e você, quando morrer, vai ser devorado por vermes. Qual que é a diferença? A diferença é que eu fui fazer a obra de Deus, você ficou aí. John Patton falou para ele. E aí, foi para lá, nenhum canibal tocou nele. Toda vez que acontecia alguma coisa para que eles matassem John Patton, havia uma interferência, vinha outra tribo inimiga, brigava entre eles, John Patton fazia paz entre eles, e depois ele foi respeitado por essa tribo, por essas ilhas. Essas ilhas hoje, 90% é cristão. Avião que ele viajava para ir para lá, o avião começava a dar turbulência, todo mundo com medo. Ele falou: gente, não fica com medo não, o avião que eu estou não morre, não cai, ninguém morre. Porque até eu terminar o que Deus tem para mim, eu sou imortal, eu ia falar. Por isso, queridos, este é o poder da palavra. Ninguém morrerá proclamando a palavra até que Deus conclua o seu plano. Um Deus que protege os seus proclamadores, ele dá credencial à sua palavra para que os ouvintes creiam nela. Então os ímpios não podem argumentar que não creem na Bíblia porque ela foi escrita por homens. Eles têm que perceber o poder independente da palavra de Deus acima dos proclamadores e também dos próprios ouvintes. E embora eles a rejeitem na sua maioria, terão que prestar contas diante de Deus daquilo que ouviram e também têm que prestar conta pela perseguição que fizeram contra os proclamadores de Deus. Concluindo, 3 coisas nós vimos aqui nesta noite, que provam que a Bíblia nada tem a ver com a dependência dos homens. Os homens que escreveram eram passivos diante da palavra, ainda que não fossem psicógrafos, como no Espiritismo, né? No Espiritismo, um espírito entra no cara, ele perde a consciência e começa a escrever. E vai escrevendo, e a pouco ele nem sabe o que ele escreveu. Não era assim, não. O espírito entrava neles, mas eles tinham consciência de tudo, inclusive do risco de rejeitar ou desobedecer a palavra de Deus. Nós vimos também que a palavra de Deus é independente do homem e ela tem autoridade sobre o homem. Nós vimos que ela não está sujeita ao homem, mas é sujeita a Deus. E o próprio Deus se empenha em fazer sua palavra cumprir. E por que ele faz isso? Porque ele é fiel e ele é verdadeiro. Esta é uma das características de Deus. Deus é a verdade, portanto é impossível que sua palavra fale. E por fim nós vimos que para a palavra de Deus chegar ao seu propósito final, Deus se encarrega de proteger a vida dos seus proclamadores. Estes são argumentos fortes para que nenhum incrédulo venha com desculpas para não crer na Bíblia. Na introdução eu respondi com argumentos irrefutáveis, que os ímpios não têm nenhum motivo racional ou sólido para duvidarem das Escrituras. E durante a exposição deste sermão, vimos que Deus mesmo é o revelador de sua palavra e que nela está declarada a sua vontade para as suas criaturas.
Desobedecer a isto é chamar para si mesmo a condenação. Então, queridos, mesmo Jeremias tendo, parecia que ele estava defendendo a Babilônia, né? Mas ele também profetizou contra a Babilônia. No final, os 2 últimos capítulos de Jeremias são contra a Babilônia. Ele profetizou também contra o povo que levou o seu povo cativo. Mais um motivo para os ímpios não duvidarem da palavra de Deus. Quem é que no pleno auge da Babilônia tinha a ideia de dizer, este país vai cair? Quem hoje teria coragem de profetizar a queda dos Estados Unidos? Quem? Quem hoje teria coragem de profetizar a queda da China? Se são países que estão no topo do mundo hoje, pois na época de Jeremias, o país que estava no topo era a Babilônia, e ele profetizou e disse, vai cair, não vai ficar nem ruínas. Vai lá para ver se você encontra a ruína da Babilônia hoje. E eu não estou dizendo hoje, porque ano 2000 e tal, não. No ano 538, o rei Ciro, rei da Pérsia, desviou o curso do rio Eufrates. Ele desviou o curso do rio Eufrates, invadiu os portões da Babilônia por baixo, que eram portões que estavam debaixo d'água, para ninguém entrar. Ele desviou o curso do rio, invadiu os portões subaquáticos, já com o leito do rio seco, invadiu ali com seus soldados, enquanto o neto de Nabucodonosor estava em festa, que é registrado em Daniel 5, aqui na Bíblia, a festa que eles estavam lá, que a mão escreveu na parede, Mene, Mene, Tekel, Farsim, e o rei viu a mão escrevendo e não sabia interpretar, ficou com medo, e Daniel foi chamado e interpretou. Está escrito lá, contado, contado, pesado e dividido. Significa que os teus dias estão contados. Você foi pesado na balança de Deus e foi achado em falta, e o teu reino será dividido e entregue a outro. E o que aconteceu? Naquela mesma noite, o rei Ciro chegou lá e botou a espada no pescoço de Belsazar. Entrega o reino. Acabou o Império Babilônico. Babilônia, na época de Jesus, já era ruínas. E Jeremias falou isto. Jeremias, quando os seus companheiros foram mortos pelo rei da Babilônia, ele disse para os seus companheiros, gente, não fuja para o Egito, se entregue para o rei da Babilônia, porque Deus entregou essa terra na mão dele. O povo falou, você é traidor, rapaz. Você está falando que Deus entregou nós na mão do cara? Nós vamos fugir para o Egito. Não fuja para o Egito. E eles cataram Jeremias e falaram, nós vamos fugir, ainda vamos levar você. E levaram Jeremias preso com eles, fugindo para o Egito. Quando chegou no Egito, Jeremias profetizou contra o Egito e falou, o Egito vai cair nas mãos da Babilônia. E foi o que aconteceu. Nabucodonosor foi lá, destruiu o Egito, levou todo mundo cativo, matou um monte de gente, e aqueles homens ali mataram Jeremias no próprio Egito. Não os babilônios, mas os seus colegas. Os amigos de Jeremias mataram ele lá, segundo a tradição judaica. Mas por que Jeremias morreu lá? Porque ele já tinha terminado de falar o que Deus tinha para dizer. Então, depois que Deus conclui sua obra sobre o seu missionário, agora sim. Aí a pessoa fala, então é descartável? Deus usa, agora morre. Agora não precisa ser mais, pode deixar. O que você acha que acontece com um crente quando morre? Hein? É descartável? Deus fala vai para lá ou Deus fala vem para cá? Hã? Jeremias, você terminou de falar as minhas palavras, agora vem para cá. Então os homens matam Jeremias e Deus recolhe para si. Missionário, você fez tudo que eu mandei. Agora é hora dos canibais cortarem você no meio e servirem o almoço da tribo. Eles vão devorar só seu corpo, mas vem para cá, sua alma está comigo. No dia da ressurreição, tudo vai ter que dar conta do corpo para a ressurreição dos mortos. E você será glorificado como meu filho foi, enquanto aqueles que te mataram serão condenados. Nada fica fora da justiça de Deus. Então, queridos, qual que é a sua postura diante da palavra de Deus? Você diz assim também? A Bíblia foi escrita por homem, é isso que você fala? Quero lembrar a você que houve um homem que veio a esta terra e foi confundido com Jeremias.
ele perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que eu sou? E eles disseram: eles dizem que o senhor é Jeremias, ou um dos profetas. E ele perguntou para os seus discípulos: mas vocês dizem que eu sou quem? E um dos discípulos deles falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Este homem não somente tinha a palavra de Deus, é dito que ele próprio era a palavra, ele era o verbo de Deus. Este homem não tinha medo de anunciar às nações, pelo contrário, ele não tinha medo de morrer, porque ele disse: a minha vida espontaneamente eu dou, mas depois eu pego ela de volta. E foi o que ele fez. Muito mais que Jeremias, ele veio trazer não só a palavra de Deus, mas ele veio trazer a reconciliação de Deus com os homens. A pergunta hoje é: você não crê na Bíblia? Você não crê nas profecias de Jeremias? Não é esta a pergunta. A pergunta é: você crê neste Filho de Deus? Esta é a pergunta. Pedro, ele falou: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E não há para quem devamos ir, porque só tu tens as palavras da vida eterna. Então, nunca permita que um ímpio chegue para você com este argumento. Agora você já tem a resposta. Mas ao mesmo tempo, lance sobre ele a mensagem do Evangelho. Porque quando você pregar o Evangelho, aquela pessoa já se torna responsável diante de Deus. E quando a pessoa diz: não vou decidir agora não, ela já decidiu. Ela já decidiu pelo menos um não por enquanto. E isto pode ser um abuso da paciência de Deus, porque Deus é paciente e Ele pode a qualquer momento tirar o nosso fôlego de vida, porque foi Ele que deu, Ele pode tirar. Agora a questão é: quando Ele tirar, você cumpriu o que Ele tinha mandado você fazer, como Jeremias? Quando Ele tirar o nosso fôlego de vida, podemos dizer assim: pronto, Senhor, já encerrei o que o Senhor tinha para mim? Podemos? Ou vamos dizer: meu Deus, não fiz nem a metade do que tinha que fazer e Deus já quer me levar? Que o Senhor possa nos abençoar com a sua palavra, em nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar.